meus amores, boa noite. Segundou, e hoje segundou com um doutor muito especial e nós vamos falar sobre sequelas do sedentarismo causadas pela pandemia. Como estão todos, meus queridos? Ele, doutor Henrique Bella. Tá dando microfonia ou tá indo bem aqui? Tá indo bem? Então tá bom, vamos lá. Ele que é médico graduado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, com especialização em ortopedia regenerativa e de lesão do esporte. Título de especialista em dor crônica e aguda e cuidados paliativos pela Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ana. Agradeço o convite de vocês todos. É um privilégio, um prazer estar com vocês. E as pessoas estão aqui entrando. Nós temos a mãe de um atleta aqui que é um futuro atleta, Eide, que é um futuro atleta de LPO para a Olimpíada. Está treinando bastante. Eu tenho pacientes de LPO, é um esporte incrível. Que bom. Vamos lá, né? Bom, boa noite a todos, vocês que estão entrando. Sou Ana Paula Dami, psicóloga, coach, e o Me Conta quer levar para você informação de qualidade, para que você possa brilhar. Para isso, eu preciso entrevistar pessoas brilhantes, como o doutor Henrique Bella, que está aqui conosco, ortopedista, e nós vamos falar sobre as sequelas do sedentarismo causadas pela pandemia. Doutor, você entende que a pandemia teve repercussões na saúde das pessoas relacionadas à ortopedia? Muito, Ana, muito. Na verdade, a gente diz que a dor crônica associada à ortopedia, ela é um conjunto multifatorial, né? Então, não só o sedentarismo, mas o estresse aí causado pelo inteirinho da pandemia, a alimentação inflamatória, o cotidiano das pessoas, o trabalho das atividades dentro do home office, né? A falta de ergonomia no trabalho influenciou bastante também. Então, de forma geral, a dor crônica ela piorou muito durante essa fase devido a essa multifatorialidade, né? Que incide sobre isso tudo, né? E a quais fatores você atribuiria esse agravamento? Em especial o sedentarismo, né, com o fechamento das clínicas de fisioterapia, de pilates, as academias de uma forma geral, né, e isso influenciou diretamente aí no quadro de insuficiência muscular, né, então a grande gênese da piora da dor, ela é justamente a insuficiência muscular, né. E isso trouxe repercussões danosas, as articulações, as estruturas músculo-tendíneas, né, ao esqueleto como um todo. Então, o sedentarismo ele envolve essa piora de quadro doloroso justamente por isso. E essa situação de home office? Porque tudo virou home office no período da pandemia. Essa situação, ela agravou muito, tudo isso? Muito, muito. Na verdade, é difícil alguém que participou desse período de afastamento do trabalho, né, o trabalho físico propriamente dito, não ter uma lembrança de um momento que ele estava jogado numa poltrona com um laptop no colo, ou ele estava na cozinha comendo um bolinho, sentado numa banqueta de qualquer forma, né, digitando, ou então mexendo no cachorro, nas crianças, ou a criançada correndo para lá e para cá, atrapalhando a rotina, e aquilo tudo influenciou diretamente, né? Associado a isso, temos também a falta, né, de aparelhagem ergonômica, uma cadeira apropriada, né, um suporte para antebraço, para punho, né, diante do computador. Então, todo esse conjunto de inadequações trouxe prejuízo diretamente relacionado ao home office. Esse período de pandemia, quem não ficou sentado na frente da televisão assistindo Netflix? Eu assisti aquele capítulo inteiro dos Vikings. Sim. Dos Vikings. Eu assisti todos os episódios e quando terminou ainda fiquei brava. Falei para minha filha, como assim? Mas quem não? Você ficou assistindo? Bastante, bastante. Qual que é o seu preferido? Na verdade, eu não tenho um específico, mas eu gosto mais dos esportes direcionado ao esporte mesmo. Que beleza. Eu também gosto, né? Mas aquele lá era uma... Aquele fala de comportamento, enfim. Mas quem não ficou e depois tinha aquela dor na coluna... Exatamente, exatamente. E durante a pandemia, como ficou a demanda na sua clínica? A gente parou, basicamente, um mês, né? Foi o mês inicial
durante as dúvidas todas, né, mediante como seriam as medidas que a gente tomaria, medidas de cautela. Mas, do contrário, durante esse inteirinho todo, a gente teve muita procura, né, porque a pandemia, né, como a gente bem fala aqui, o tema é sobre isso, trouxe muita consequência danosa com relação a quadro doloroso. E como hoje o nosso nicho de atuação basicamente é a dor crônica, né, dentro do mundo da ortopedia, então praticamente a gente teve trabalho e está tendo trabalho durante todo esse período. Agora voltando mais? Muito Bom, agora mais, volta todo mundo muito detonado. Agora veio uma demanda reprimida gigantesca. As pessoas estão saindo de casa, estão vacinadas, estão se sentindo mais seguras, então a procura ao médico e aos sistemas de saúde como um todo tem aumentado bastante. Bastante mesmo. Que bom para os médicos, né? É bom para todo mundo, né? Até para as pessoas que deixaram de cuidar da saúde, né? Seja de forma preventiva ou curativa, agora estão procurando a gente de forma bastante maciça. Vocês, além da pessoa... para vocês também deve ser algo, com certeza, inédito, acho que para todo mundo. Porque além da pessoa voltar com uma dor física, esse período de pandemia, elas também trazem uma dor psíquica, né? Muito, muito. Eu digo que a sequela psicológica, ela é muito grande, tal qual a sequela física, né? Então, durante esse período todo, e durante as consultas, durante o atendimento, a gente se depara com uma série de alterações biopsicossociais muito grandes, né? E tudo isso vinculado aí a todas as adversidades da pandemia, né? Isso é cada vez mais comum e isso influencia totalmente, diretamente a nossa área de atuação, né? A dor crônica, ela tem um componente emocional e psicológico muito maior do que as dores orgânicas, né? Do que as lesões agudas de forma geral, né? As lesões traumáticas, né? Então, a gente que lida com dor crônica, a gente está totalmente diretamente relacionado com essas dores psicológicas, inclusive. Com a sua experiência, você já está clinicando há quantos anos? Eu clinico há quase 15 anos já. Você já olha para uma pessoa e você com certeza já sabe se ela está realmente com dor, porque o semblante muda, né? Eu falo para o paciente, quando ela entra no meu consultório, quando ela levanta da poltrona na recepção, ela já está sendo observada, né? Eu já estou observando e a forma como ela anda, a forma como ela me cumprimenta, a forma como ela olha para mim já é um grande indício de como vai ser a consulta. Então, eu digo que o médico da dor, ele tem que ter um componente de sensibilidade bastante exacerbado, né? Então, é muito comum, eu costumo dizer que não é o médico que escolhe a dor, é a dor que escolhe o médico. Então, essa sensibilidade, ela tem que estar aguçada de forma bastante intensa, né? Muito interessante essa sua observação, é a dor que escolhe o médico. E é isso mesmo, porque a gente se depara com um envolvimento, pelo menos eu me envolvo muito com o meu paciente se eu não conseguir tratar o psíquico do paciente, eu me frustro bastante com relação aos resultados clínicos. Falando em lesões, você é um médico especialista em dor, né? Quem hoje não sente dor? Quem nunca chega e fala, pelo amor de Deus, me dá um remédio para tirar essa dor. Você se especializou nisso, confere? Exato. Eu sou ortopedista de formação, né? Depois eu segui na área de especialidade de joelho, né? Cirurgicamente falando, mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que muitas das queixas de dor, a gente não tinha um manejo adequado. Eu digo o ortopedista de forma geral, sendo que a gente é o principal filtro, né, de contato com a dor. Eu acho que a especialidade com que mais se depara com dor é a especialidade ortopédica, né? E foi aí que eu percebi que eu não sabia manejar, né, não sabia tratar ou gerenciar a dor. Aí eu fui atrás de uma especialização, fui entender isso direitinho, e foi aí que eu procurei me especializar nesse assunto, né? E hoje eu amo o que eu faço. Pessoal, estou tendo um feedback aqui de que o som do microfone do Dr. Henrique está baixo. Aqui acabei de receber, se puderem dar um retorno aqui do microfone dele. Eduardo Lima, é com você, Eduardo Lima? Vamos lá.
Ok. Me dê um feedback aqui se está ok. Pode falar alguma coisa. Quer mandar um beijo para alguém, doutor? Meu pai, para minha mãe e para todos os meus cachorros lá de casa. Beleza. Eu quero mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para meus filhos e para minha filha, que é médica, que está aqui nos assistindo, a Pamela. E, enfim, Pamela, olha, o médico que eu te falei está aqui, ó, ele que é quem cuida da dor. Porque olham para você e falam, você é o salvador. Quando a gente está com dor, ninguém merece sentir dor, não é? Sim, isso é muito comum, viu, Ana? A gente... quando a gente está atendendo o paciente com dor crônica, é muito comum o paciente referir exatamente isso. Doutor, já passei por 5, 6, 10 especialistas e nenhum tratou a minha dor de forma, né, adequada, ou nenhum deles respeitou a minha dor, né? Então, é comum a gente pegar esse tipo de paciente maltratado, entre aspas, de forma geral, né? Maltratado, desacreditado. Também. Isso é algo... Thaís Pantarotto está aqui nos assistindo. O filho dela é campeão internacional de natação. Olá. Ela que é membro da Comissão de Esportes do Esporte Clube Pinheiros. Eu gostaria que vocês, Rodolfo, Serine Advocacia, podia dar um feedback para nós se o som, o áudio do doutor está ok. Por exemplo, a minha mãe acabou de entrar. Você falou da sua mãe, eu vou falar da minha. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, mames. Como é a sua atuação para as... tem uma pergunta já para responder da Ana Casarini, que ela está perguntando, e a dor de cabeça? Responde agora, doutor, ou depois? Vocês que sabem, né? Na verdade, a dor de cabeça ela tem uma interação muito grande com a nossa área de atuação ortopédica, porque muitas das vezes ela advém de uma dor cervical, né? Então, na maioria das vezes é importante fazer uma avaliação cervical para ver se tem algum componente relacionado com essa cefaleia, enfim, né? Então, tem que ser investigado como um todo, sem dúvida. E para essas pessoas que têm muita dor, que aí no caso seria não só articular, seria uma dor proveniente de um problema ósseo. Sim. Seria isso. Uhum. Então, seja na dor crônica, de qual for a causa, né? Como é a sua atuação para com essas pessoas? Como funciona o trabalho do médico ortopedista especialista em dor? Essa sua pergunta, Ana, eu acho que é uma das perguntas mais pertinentes, porque muitos dos pacientes eles não conseguem correlacionar a ortopedia com a dor crônica, né? Na verdade, muitas das pessoas, se não a maioria, não sabe nem que existe médico de dor, né? E quando é indagado sobre isso, fica um grande ponto de interrogação. Então, na verdade, o ortopedista ele entra nesse nicho quando ele investiga não só a dor articular, né, oriunda de algum prejuízo à junta, né, às articulações, de forma geral as alterações degenerativas. Acho que é minha mãe falando alguma coisa. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu estou apresentando o programa na rádio. Alô? Eu acho que a minha mãe está querendo me dizer alguma coisa. Tipo, filha, o som não está tão bom, mas vamos lá. Tá ótimo, melhorou, olha, é para falar que tá bom. Mas você sabe que eu já atendi o meu filho aqui ao vivo. Eu já atendi algumas coisas, acontecem assim ao vivo, sabe, sim, doutor? Sim. E a gente precisa administrar. É como o médico quando está operando. Vem uma paciente e tem algum problema bradicárdico, falei certo, doutor? Como é que faz na hora? Medita, né? Medita. Vocês devem ter... Bom, você ainda vai vir aqui para contar histórias... Vai ser um prazer. De histórias do centro cirúrgico, mas não vamos perder o foco, porque o doutor, que é especialista em dor crônica, especialista em aliviar a dor, todas as nossas dores. Inclusive, ele falou uma coisa logo na sua primeira resposta. Você citou um fato que hoje é muito comum ouvir entre as nutricionistas e os médicos que transitam com uma equipe multidisciplinar. Os processos inflamatórios. Perfeito. Esse tema ele tem uma relação muito forte com a dor, né, de forma geral. Em especial a dor articular, né? Então, sempre quando a gente tem, né, de forma geral, uma alimentação, uma dieta dita inflamatória, né? Alguns alimentos, de forma geral, eles provocam uma exacerbação do quadro sistêmico, né? Uma piora no quadro inflamatório geral.
e isso está totalmente relacionado com a dor, né? A dor crônica. Então, muitas das vezes o tratamento para a dor, ele, dentre outros manejos, ele inclui sim a mudança dietética, né? Então, é muito importante quando a gente investiga, quando a gente está dando cabo à investigação da dor crônica como um todo, é você entrar nesse mérito, né, da dieta do paciente, né? Não só da dieta, mas outras questões também como o sono, como as interações biopsicossociais no meio dele, mas a dieta ela tem um papel fundamental, sabe? Citando rapidamente alguns alimentos que seriam mais inflamatórios. Carne vermelha, como de forma geral, eu sou fã exímio de carne vermelha, mas eu evito ao máximo por conta de dor articular. A massa, né, a massa branca, né, os alimentos de alto índice glicêmico, os açúcares de forma geral, né, eles provocam uma acentuação do quadro de dor. E quais são os medicamentos que você utiliza para aliviar a dor do seu paciente? Na verdade, a dor, ela de forma bem superficial, né, a gente considera aquela dor aguda ou a dor crônica, né? A dor aguda não é muito mérito aqui, mas a dor crônica, de forma geral, a gente tem uma variedade de utilização medicamentosa diferente, né? A gente utiliza muito analgésico, de forma geral, muito mais do que os anti-inflamatórios, né? A gente utiliza alguns medicamentos que são ditos como antidepressivos, mas em doses diferenciadas, né, do que o psiquiatra costuma utilizar para tratamento de dor. A gente utiliza alguns né, anti-inflamatórios de forma mais parcimoniosa. Então, de forma geral, a utilização das medicações ela é um pouco diferente do habitual para tratamento da dor aguda, né? Ou seja, vocês são uma especialização dentro de uma especialização. Exato. A gente costuma dizer que somos um segmento ultra especializado dentro da especialidade. Gente, quem não quer ir no médico da dor que acabe com a sua dor, seja ela qual for a origem? Só não acaba com dor de coração. Não acaba? Será que você acolhendo o seu paciente, fazendo uma escuta ativa? Verdade. Eu vou começar a pensar com mais carinho sobre isso, porque de forma geral, sim, acolhemos bastante. Vocês são muito acolhedores. Eu tive o privilégio de conhecer um médico da dor e confesso que foi surpreendente para mim enquanto psicóloga. Legal, isso é muito bom. Porque há algum tempo os médicos, eles não... Há alguns anos, como eu fui atleta de alto rendimento, então era difícil médicos que aceitassem trabalhar com uma equipe interdisciplinar, né? E isso prejudicava muito os atletas. Eu vejo que hoje vocês valorizam e entendem a necessidade da nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, né? E várias... Isso aí é uma coisa que até hoje a gente vê, né? Eu evito até falar muito sobre isso para não agredir a minha classe, né? Mas, de forma geral, a gente percebe que muitos dos médicos ainda têm essa dificuldade de entender que se a gente não andar de mãos dadas com as outras especialidades e as outras áreas da saúde, a gente não vai ter sucesso no tratamento. Então, é importante, como você bem falou, estar com uma troca de figurinhas constante com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o educador físico, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu estou à disposição. Então, se quiser passar meu celular, meu WhatsApp, eu sempre procuro interagir de forma totalmente direta com eles. Até no manejo do treino, eu gosto muito de treinar. Então, até no manejo do treino, eu gosto de trocar uma figurinha, não só para orientar, mas em especial para aprender. Mais uma pergunta da Casarini. Se o uso constante de analgésico pode provocar algum dano nos rins? Não, de forma geral, a gente utiliza o analgésico até como uma forma alternativa de utilização de uma medicação que alivia a dor sem interferir de forma direta na parte renal. Então, vocês já conseguem hoje... Que beleza, né? Super. Nossa, por que eu não encontrei vocês quando eu era atleta? Olha que você está aqui do lado, hein? É que faz tempo, viu, doutor? Né? Faz alguns poucos anos, mas...
Mas enfim, na época eu tive um acidente de automóvel, eu rompi os ligamentos do pé. E o médico que me operou, eu vou te contar isso ao vivo aqui. Quero saber. Professor, era um chinês muito conceituado, professor da Universidade de São Paulo, ele virou para mim e falou: nunca mais você vai competir. Nossa. Eu estava me preparando para tentar uma seletiva no Mundial há 12 anos. Aí, do meu jeito um pouquinho rebelde de ser, falei: vou. Eu não só vou, como ainda vou te telefonar e vou te provar. É óbvio que eu perdi um período em que eu, para voltar no mesmo nível, mas 6 meses depois eu voltei a competir. E eu liguei e falei para a secretária: avisa ao doutor que eu estou indo. Então, eu não sei se ele fez isso para gerar uma psicologia reversa e eu correr atrás, mas, enfim, como é importante o que vocês falam. Você está com seu paciente com dor, desacreditado muitas vezes por outros médicos, e é aí que fica o meu recado. Eu vou deixar um recado para você, que é da área da saúde, que tem alguém que está sofrendo com dor ou algum paciente. Não ignore. Não fale que isso é frescura, porque cada um sabe aonde o seu calo dói. Exatamente. Não é, doutor? Com certeza, né? É porque, de forma geral, o paciente com dor crônica, ele sempre foi estigmatizado, né? Aquele paciente que, em primeiro lugar, traz 1 quilo de exames para o médico ver, aquele paciente que está sempre no consultório, aquele paciente que ele tá atrelado a problemas psicológicos, né? Mas é um paciente que tem dor, como você bem falou, né? E a dor deve ser respeitada. Então, por isso, a importância da equipe multidisciplinar, né? E mais do que qualquer coisa, a importância do respeito à dor. Hoje vocês fazem, são bloqueios, que são essas denominações de dor, vocês fazem bloqueios? Isso, na verdade, o tratamento da dor, ele segue, né, um pilar, que é o pilar medicamentoso, né? Que a gente já falou grosseiramente, e um pilar de reabilitação, né? A reabilitação seria, né, a fisioterapia, seria um engajamento às atividades de reforço muscular e tudo mais. Aqueles pacientes que têm dores refratárias a esses tratamentos, né, ou seja, aquelas dores que não respondem bem de forma geral ao tratamento convencional, com fisioterapia ou reforço muscular, aí começam a entrar os tais dos intervencionismos da dor, né? Então, essa área de atuação justamente dentre outras, né, são esses bloqueios, né, que a gente fala de bloqueio regional, né, e seriam formas de atuar diretamente, né, na transmissão da dor, né, e são bastante resolutivos. Eles são feitos no seu consultório? Não. Na maioria das vezes esse tipo de intervenção é feito em centro cirúrgico, em regime de centro cirúrgico mesmo. Até por Mas é minimamente invasivo? Totalmente, minimamente invasivo. É uma agulha? Basicamente a gente chama de cânula, né? Mas é uma agulha mais prolongada, onde a gente consegue, né, abordar os pontos específicos onde se encontra a lesão ou então uma dor referida ou algo do tipo, né? E no caso, vamos supor, tem algumas outras perguntas entrando, mas vamos responder todas as perguntas. Que responsabilidade é sua, porque você entra com a agulha e não pode errar. Porque já imaginou, vai fazer alguma coisa na região sacro e vai lá e a pessoa fica adormecida na região sexual. Corre esse risco, doutor? É pouco comum, mas pode acontecer, né? Pode acontecer se o médico não for bom. Tem que ter bastante parcimônia aí nas indicações, inclusive. Essas indicações, elas têm que ser muito precisas. Já imaginou? Vai para fazer um procedimento e, de repente, perdeu a sensibilidade em algum local. Porque quando vocês entram, que vocês fazem essa intervenção, vocês colocam analgésicos? Isso, a gente faz uma solução. De forma geral, a gente atua, né, com uso, a gente faz uso de ultrassom, né? O aparelho de ultrassom, ele guia, né, o nosso procedimento, né? De forma que torna o procedimento muito mais assertivo, de maneira geral, né? Muito mais preciso. E dentro dessas cânulas, né, a gente costuma utilizar uma solução onde a gente pode, né, colocar uma série de medicações ou uma série de produtos, né, mas de forma geral são anestésicos locais, são anti-inflamatórios, né, analgésicos específicos, né. Que eles têm uma durabilidade. Exato, De forma geral, o bloqueio ele tem
num primeiro momento, uma função analgésica direta, né? E eu falo para o paciente, quanto mais ele cuidar do bloqueio dele, maior vai ser a longevidade do mesmo. Então, eu sempre procuro deixar muito claro para o paciente que o bloqueio não é um milagre, né? Ele ajuda bastante, né? É bem resolutivo, mas se o paciente não fizer a parte dele, de nada vai adiantar a nossa intervenção, né? E aí, no caso, a parte dele, falando de pessoas agora com mais de 50 anos, e essa pessoa, vamos supor, ela tem um dia muito atribulado e ela teria que escolher entre uma atividade física, musculação, uma atividade física resistida, ou uma atividade física aeróbia. Perfeito. E ela tem esse tempo em que ela não pode optar pelos dois. Qual você, enquanto médico, priorizaria? Essa é uma pergunta bastante capciosa. Como médico da dor, eu priorizaria, sem dúvida, o reforço muscular. A atividade tensional resistida, ela é sempre muito mais recomendada para aumento de massa muscular, né? Então, ou seja, musculação. Musculação. Que aqui dá para ver que o doutor é adepto, né? Eu gosto. Realmente dá para ficar até seguro perto dele, né? Ele é bem forte aqui. Eu gosto Se o paciente desmaiar, você pega no colo, né? Mas eu digo que a forma como a gente vê a musculação, ela é um pouco diferente, né? No caso de um objetivo estético, né, e um objetivo terapêutico, né? Então, na maioria das vezes, o reforço muscular que a gente tanto preconiza são aquelas estruturas musculares estabilizadoras, né? Então, de forma geral, aquele exercício que a gente costuma fazer na musculação, ela não tem uma ênfase nesse tipo de trabalho muscular, né? Então, nesse sentido, eu gosto muito, por exemplo, de recomendar o Pilates, né? O Pilates é uma atividade física super bem direcionada para o tratamento de dor, né? Mas a musculação, sem dúvida, a musculação é a mãe, né? A base de todos os esportes. Então, como a gente trata também de muito caso de lesão do atleta e tudo mais, a gente procura sempre deixar muito clara a importância da musculação. E essas pessoas que estão passando dos 50 anos, que começa a articulação, aí, como é que chama, doutor? O que fica entre uma articulação e outra? Entre um osso e outro? O líquido sinovial, o líquido, essa cartilagem. Gente, a pior coisa é nós ouvirmos, olha, já não tem mais nada, é osso com osso. E nesse caso, doutor? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Qual é a saída que tem para essas pessoas? Não estou falando que seja eu, nada disso, viu? Embora eu tenha mais de 50 anos, 53 anos. Obrigada. Mas como é que faz nessa hora? Faz. Baixa o santo e volta a articular. Volta o líquido, não volta, né? Na verdade, tem como a gente, apesar do desgaste articular, apesar da famosa artrose, né? A gente consegue, de forma geral, gerar um aumento de massa muscular ao redor da articulação, né? Ou seja, o que a gente chama de envoltório muscular, né? E o envoltório muscular forte é sinônimo de uma articulação estável, né? Então, mesmo uma articulação com um desgaste acentuado, a gente consegue torná-la indolor de forma geral com aumento de massa muscular. Mas, por exemplo, essa pergunta que nós tivemos, em que ela se referiu à dor de cabeça, que poderia ser um problema na região cervical. Não tem mais o líquido, né? Não tem, tá osso com osso. Qual é o que você faz? Qual é a sua intervenção como médico da dor? De forma geral, a gente chama de cervicalgia, né? Essa dor, né? Dor no pescoço, né? A gente denomina uma dor a esclarecer, né? Então, a cervicalgia, de forma geral, ela tem algumas origens, né? Pode ser uma dor articular, né? Que a gente chama de uma dor facetária, né? Que são as articulações ali envolvidas. A gente tem uma alteração no disco, né? Que é o disco intervertebral, então pode ser uma dor de origem discogênica, né? Ou então uma dor de origem miofacial. E essa dor miofacial, que é uma dor muito, não só desconhecida até pela classe médica, mas é uma dor que ela é negligenciada ou não tão levada a sério. E a dor miofacial, ela gera bastante desconforto e de forma geral, ela causa, né, uma instabilidade, uma insuficiência muscular na região
acometida. Então, o bloqueio, de forma geral, nessa região, ele tem o bloqueio bem feito, né? Ele tem uma atuação tanto na parte articular, como na parte do disco, propriamente dito, ou então a região muscular. Fazendo uma analogia para o dermatologista, com o dermatologista que ele faz os preenchimentos. Seria um preenchimento, lógico, de uma maneira grosseira. Vamos lá. Não, eu consigo entender o que você quer dizer. Para quem está nos ouvindo, para os ouvintes que estão nos ouvindo, converso com o Dr. Henrique Bella. Estamos falando sobre dores pós-pandemia, quase pós, né? Ainda não estamos na pós-pandemia, mas as lesões, as maiores lesões que foram causadas por esse período. Uhum. Quando a gente fala de preenchimento, né, muito paciente fala justamente se tem uma similaridade com o preenchimento do dermatologista. De forma geral, algumas infiltrações que a gente faz, né, são infiltrações dentro da cápsula articular, ou seja, dentro da estrutura articular ou da articulação. A gente faz a utilização do ácido hialurônico, né? E o ácido hialurônico é o mesmo utilizado pelos dermatologistas, né? Obviamente com peso molecular diferenciado, né? E densidades diferentes e tudo mais, mas são fins diferentes, né? O fim, de forma geral, o dermatológico é um fim estético, né? E nem é a minha área de atuação, então, né, me corrijam se eu estiver errado, mas, de forma geral, o que a gente utiliza no nosso meio é o objetivo de melhora articular, né, do ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico que é colocado dentro, porque uma vez, mesmo que ela esteja sem o líquido, essa cápsula permanece, ela não se perde. Ela fica... A cápsula ela é uma estrutura que envolve a articulação, né? É ela que mantém a articulação, existente, né? E ela que define a articulação. Então, de forma geral, né, essas infiltrações articulares, elas têm o objetivo não só de diminuir o processo inflamatório, né, que existe bastante oriundo dessa doença degenerativa articular, mas também tem uma função aí de estímulo biológico e tudo mais. De forma geral, atuando num processo de regeneração articular. Que beleza. E dura quanto tempo? Ele vai regenerando naturalmente e precisa sempre fazer um pit stop? De forma geral, a ideia é que, né, seja a primeira e a última da vida dele, porque aí entra a questão, né, do quanto ele se empenha no reforço muscular. Eu digo isso muito para o paciente. Eu falo, eu vou fazer isso como espero que seja a última vez da sua vida e eu espero que daqui 20 anos você mantenha o alívio. Chega a durar 20 anos? A ideia é essa, né? Que beleza! Nossa, eu já tô até me animando a ficar mais velhinha, doutor. Uma última pergunta antes de chamar o giro de notícias, rapidamente. Doutor Miguel, que esteve aqui conosco com o Quantec, ele pergunta se você entende que essas dores de cabeça podem vir da ATM. Sim, muito, né? Tem um componente relacionado à ATM muito grande, né? Por isso que, de novo, batendo na tecla do tratamento multifatorial, o especialista em bucomaxilo entra de forma direta aí no processo, mas a cefaleia tem um componente de envolvimento muito grande. Existe alguma recomendação? Doutor Caco está perguntando para quem passou a pandemia parado e gostaria de voltar a fazer atividade física? Várias. Essa precisa ir para a recomendação do doutor. Na verdade, várias são as recomendações, principalmente para aquelas pessoas que voltam, né, a se envolver com a atividade física de forma geral. Durante a pandemia, as pessoas elas passaram o tempo todo, né, sedentárias, né, então a massa muscular que envolve a articulação e define o quadro indolor, de forma geral, ela está despreparada. Então, o músculo ele precisa ser novamente tonificado, novamente preparado, né? O quadro de insuficiência muscular ele é predominante. Então, se a pessoa, ela simplesmente... Isso acontece muito. Durante a pandemia, o pessoal começou a ficar muito, desculpa o termo, de saco cheio de ficar dentro de casa, pegou o tênis que tinha no armário, colocou e saiu correndo na rua, né? E isso gerou uma série de sequelas, né, articulares e até ósseas, né? Então, de forma geral, a minha
minha recomendação para quem passou esse período sedentário, e eu super incentivo o retorno à atividade física, mas é, sim, em primeiro lugar, procurar, né, uma orientação profissional dentro da área da saúde, não só com o médico, mas com um educador físico, de forma geral, mas sim fortalecer essa região envolvida aí para que não tenha um prejuízo, justamente que é o tema do programa de hoje, né? Vamos para o Giro de Notícias com o Luiz Lima. O Luiz, ele chegou com os amiguinhos dele. Luiz, eles fizeram ginástica na pandemia? Não, ficaram tudo sedentário como eu. Nossa. Você tá muito séria hoje. Aliás, o WhatsApp está pegando fogo, viu, doutor? A comunidade tá alegre, eu vou até pedir pra gente fazer uma homenagem ao seu ex-patrão. Por favor, Brasil. Vai, levanta. Levanto. Cadê Eduardo? Banheira da Brasil. Bora, comunidade! Os nossos 2 segundos de homenagem ao grande Gugu. Você é ao vivo? Tudo aonde em 1980 tínhamos a banheira. Hoje não vamos ter, porque ele é um doutor de respeito, Brasil. Então, aqui tem o facho, porque inclusive ele é casado. Então a mulher dele vai entender, né? Que o meu marido tá assistindo o programa. Ah, mas comigo não tem problema. Então, tá bom. Essa homenagem. Vamos aos nossos babados. O rei Roberto Carlos resolveu sair de casa e vai fazer o tão especial dele, lá de final de ano, que é inédito. Onde? Inédito. Lá no Rio de Janeiro. Na banheira. É inédito, né? Sempre deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Porque eles falam que é inédito. Doutor, a produção tá pedindo pra você falar perto do microfone. Sim. Viu, Brasil? E pra eu sorrir? Pra sorrir Eu não tô também. sorrindo hoje? Não, você tá muito sério. Mas vamos lá, tentar quebrar essa seriedade. Então tá bom. Aí eles vão começar, vai ser dia 23 de dezembro, a Globo quer colocar 10 convidados especiais e de peso. Caetano, Gil, Maria Bethânia, Henrique Cristo. Lembra que a Vida falou? Também vai cantar. Que beleza! E eles vão começar a gravar agora na segunda quinzena de novembro. O que eles não sabem é se o rei vai permitir que tenha plateia ou não, porque ele é super rígido no protocolo. Sim. E não tá certo? Tá, ele já tem idade, enfim. E ele perdeu o filho faz um mês, né? Então, dizem que ele tá bem abalado, então ele quer se jogar na Não quer se jogar da música. ponte, Não, da ponte não. Ah, tá. Mas é difícil, porque ele perdeu a mulher, depois a mãe, agora o Dudu, né? Então, para ele não foi fácil. Então, ele está se jogando no trabalho, ele aceitou fazer, Que né? bom. Um profissional tão admirável, Roberto Carlos, o meu beijo para você. Quem sabe eu ainda o entrevisto? Não é? Quem sabe? Quem sabe? Sonhar não custa nada. É isso aí, Sim, Brasil. não é, doutor? Eu com acho. certeza. A Globo também, depois de 2 anos, todo mundo parado lá dentro, um monte de demissão, né? Agora eles resolveram e já estão gravando a chamada lá de final de ano, sabe? Hoje é um novo tempo, e começou. Hoje a festa é nossa, hoje a festa é sua. É de quem quiser. Quem vier. Sem dor. E sem dor aqui. Olha o doutor tirando a dor de todo mundo. As coisas estão voltando ao normal, porque foram 2 anos que eles tiveram que ficar parados, eles tiveram que se reinventar para gravar as novelas. Foi um prejuízo bem grande, né, Ana? Até os beijos eles tinham que colocar tudo em croma, pensa? Nossa. Você beijar de língua assim no ar. E aí encaixavam as bocas, é bem difícil. Mas é verdade, tinha um acrílico, aí eles tinham que... Pensa. Que eu tô com dor. Eu tô ficando aqui com uma postura bonita, mas eu já tô com dor, doutor. Porque nós ficamos parados muito tempo, né? 2 anos. 2 anos. E as pessoas ficaram em home office e ficavam sentadas horas, né? E aí vai perdendo a posição, vai caindo assim. Aí quando você chega, 1 hora depois, você tá todo cagado, com dor na coluna, no ciático. Mas é verdade, não é, doutor? Sim, com certeza. Aí procura o doutor. Procura o doutor, eu Nós fazer um vamos falar saindo RPG, daqui. uma quiropraxia. Nós Eu tenho vamos que lá. fazer quiropraxia. Pra estourar tudo. Verdade. Porque essas coisas de enfiar agulhinha, isso pra Mas você mim não vê, o adianta. doutor falou que não vê, você só deita e não vê. Que bom. Só deita e curte. Deita Não é? e curte, olha lá.
Curte Pronto. o quê? Pra botar as coisas no lugar? Não, curte pra fazer a cânula. Coloca a cânula, vai pegar todo o esqueleto ali, os ossos, põe Olha, o amortecedor, vai ficar bom. Você sai zerado. Eu já tô aqui animada, doutor. Eu tô animada. Enquanto ele tava falando, eu tava me colocando na situação, Luiz. E aí eu falei, beleza, tenho solução aí, Eu, mais nessa trocentos pandemia, anos. fiquei triste. Porque eu já tenho escoliose, lordose, tudo que você quiser eu tenho. Pensa. Pensa, triste. Dói tudo, viu, Ana? Imagina quando tiver meus 70 anos. Tô ferrado. Vai nada, olha o médico longe aqui, vai ainda. ficar... Não tanto. Não tanto, né? Mas a gente faz os negócios. Deixa eu dar a última aqui notícia. Você me atrapalha, tá vendo? Tem um outro babado. Sabe o Agnaldo Timóteo, que faleceu também há pouco tempo? A filha... Faleceu? Foi, ela não sabe de nada, Brasil. Não. Ela é assim, se a gente fala... Você também não sabia? Não. Toca aqui. Não, Ou será que eu tô... Não, Raiol é um, gente. O Raiol canta ópera. O Não foi Timóteo esse? vendia os CDzinhos. Ele era vereador, deputado. Aliás, olha que maravilha. Menudo brega, Brasil. Vamos fazer um sorteio depois. Vamos fazer um sorteio. Ele fazia o babado lá, né? Vendia o CDzinho dele e tal. Ele faleceu de Covid. Ele teve um AVC, depois ele infelizmente pegou Covid e não resistiu. E a filha dele, que era assim com ele, vai fazer uma festa de 15 anos. Um homem nem... Mas às vezes ela vai fazer a festa para se distrair. Você sabe que eu, como psicóloga... O povo tá descendo a lenha. Mas eu, como psicóloga, eu entendo que talvez a dor É uma válvula de escape? Talvez a dor psíquica seja tão forte que uma válvula de escape aquece e motiva o coração de qualquer porque pessoa. o povo tá caindo em cima dela. Mas se Eu você não tá entendo falando... por quê também. Às De cair, vezes o porque eles próprio que pai, antes de morrer, morreu. falou, filha, faça essa festa em homenagem ao seu pai. Nós não sabemos o que acontece entre quatro Você paredes. faria ou não? Ou no Né? leito de morte de uma pessoa. Pode ser. Eu, na hora que eu já falei para meus filhos, no meu velório eu quero samba, porque eu amo sambar. Botar um abacaxi assim com um suquinho, porque ela não bebe, gente, é só suco. Então, Suco, assim, banana e samba, frango. comemorem, porque eu vim e fui feliz, não é isso? Bom saber. Então vamos comemorar. No Japão eles fazem isso, sabia? Por que será que não tão, será que ele não pediu pra filha? A gente não sei, sabe. que Não é sei japonês? que... Pô, não sei. Gente, não, para, pessoal. Julguem menos e vivam mais, cada um a sua vida. Eu sei que no Japão eles fazem isso. Quando a pessoa morre, eles não... eles fazem... Festejam. Festejam. Eu acho que tem que Você festejar. acha que deve julgar menos e viver mais? Sem dúvida. Você já imaginou, chega lá no consultório do doutor, a pessoa tá triste, com dor, e ele vai olhar, pega o raio-x e não tem nada. Pega o outro, não tem nada. Vira e fala. Já imaginou ele virar para a pessoa e falar, você não tem nada, a pessoa sai de lá e se joga. Que andar que é o seu... 13º. Então já é de lá mesmo. Se Já. cair, vai ter tudo, né? Trabalho. Se cair, vai ter tudo. Ter tudo é... Ter Não, tudo. ter tudo. Eu tô longe. Preciso voltar a malhar. Eu não tenho nada aqui, é reto, invertido. Então deixa eu melhorar aqui teta invertida. a minha postura. Não, mas você tá bem, Ana. Então tá bom. Então eu tô bem, elogiada aqui por você. E o doutor ainda falou que vai me deixar melhor ainda até os 70. Eu quero voltar a fazer ginástica olímpica. Vamos. Vamos? Vamos. Depois eu vou gravar. Vamos gravar ao Você vivo dá com os o doutor. mortais, assim, a velhinha dos mortais. A velhinha é... Ué, gente, com 70 anos é Mas eu tô com velhinha. 53, Não, é pra mas você agora. tá falando quando você quiser. Sim, mas pra quando Ia ser chegar. maravilhoso filmar ela na Paulista, né? Uma velhinha louca, assim, pulando. Não é? Acho maravilhoso. O que você acha disso tudo, doutor? Eu acho incrível. E por depender de mim, eu quero participar disso. Não é? Qualidade de vida, gente. Qualidade de Longevidade. vida. Não é? Porque você cuida do esqueleto, entendeu? E aí você tem que cuidar da mente também. Eu tinha uma chefe que falava pra mim, Luiz, quando você chegar nos 40, não fica muito feliz que você tem uma carinha mais nova, porque dentro tá tudo podre. Pode parar. Ela falava isso pra mim. Discordo. Peraí, tem que ver a idade biológica. Tô errada? Não, nem um pouco. A minha idade biológica é 20 anos a menos que a minha cronológica. Pois é, as pessoas precisam aprender isso. Será que Freud explica? Não sei. E o doutor explica? Estou com... Gente, para quem está entrando aqui, não começou a ver. Luiz, gostei das suas fofocas. Maravilhoso. Sempre em dia, hein? Maravilhoso. A gente assiste os programas pra isso. E pra te descontrair, porque agora ela ficou mais solta, Ela você tava viu? séria, Ela ela tava tava séria aqui, ó, comunicadora. Brasil, o joelho que acontece, o cotovelo. Agora
Agora você se soltou, dançou a música da banheira do Me Conta. Acho maravilhoso. A gente vai botar uma banheira lá no meio da Paulista e gravar. Para minha casa hoje, não é? Doutor Henrique Bella, que é graduado pela Escola Paulista de Medicina, está dando uma aula aqui pra gente, falando das lesões que foram causadas pela pandemia. Ou seja, todo mundo sedentário, que saiu para... Eu saí para pedalar. Todo dia eu saía para pedalar. Ótimo. Detalhe. A primeira vez que eu saí de máscara, quase desmaiei, meu marido estava comigo. Tem isso também. Aí depois eu saía assim. Eu deixava ela penduradinha aqui. Aí passava alguém, colocava, tirava. Mas foi a maneira que eu encontrei. Sim. Uhum. Para poder ver. Porque na época era difícil. É bom pedalar? É ótimo. O pedal dá uma força muscular, né? Nas coxas, nos glúteos. É importantíssimo. Força abdominal. Sabe o que é legal no doutor? Ele só não fala como ele faz, né? Porque é legal quando você vê um médico que ele preconiza a musculação e ele está aqui. Ele faz, Brasil. Representando. Aí você entrevista um médico, com todo respeito a todos. Aí chega uma pessoa de 130 quilos, você fala, poxa vida, 140. É difícil. Aí ele fala, não, tem que fazer isso. Aí você olha e fala, oi? Oi, como é? É porque aí ele vira até uma motivação para as pessoas que vão lá. Eu acho que isso é bacana, porque a pessoa fala que também consegue. Sim. Eu faço questão justamente sobre disso, né? De até incentivar por intermédio dos stories, tudo, né? Esse é o objetivo mesmo. E não tem idade para continuar, para começar. Eu vou ter que ler essa pergunta aqui, por um acaso você conhece essa clínica Bella Vaz? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já. Aliás, eu quero mandar um beijo para o doutor Marcelo Vaz. Marcelo, meu amor, eu estou te esperando aqui para ser entrevistado. Depois dessa declaração, se ele não vier... E ele mora aqui pertinho. E mora aqui pertinho, não né? Desculpa. A pé, hein? Doutor Henrique, dor na coluna precisa operar ou tem outro jeito? Não, tem outro jeito, com certeza. A maioria das dores lombares, elas têm tratamento conservador. Pouquíssimas envolvem alguma abordagem cirúrgica, né? Quando é hérnia, essas coisas, não tem como fugir, Até quando é hérnia. Até quando é hérnia mesmo. E Luiz? É, porque eu tenho também. Então, eu olha morro de medo. Luiz, nós vamos contar a tua história com o doutor. Legal, né? O doutor vai cuidar de você. Eu tô ferrado, gente. Eu vou passar na harmonização, vou passar... ferrado não, maravilhoso. Que ferrado? Ácido aqui, ácido aqui, lógico, ácido ali. Vou voltar igual a Maria Gretchen. E aproveitando até para fazer o nosso merchan, não tem desculpa, né, Luiz? Porque a nossa clínica está aqui do quarteirão do lado. Onde está a sua clínica? A gente está aqui na Avenida Paulista, no 726. Eu não sei se pode falar, mas já falei. Cartão postal de São Paulo, maravilhoso. Você ainda é tratado e tem uma vista linda. Outra pergunta, doutor Orlando Facioli. Pessoal, dor no ombro há 3 meses, já é uma dor crônica? Sim. Uma dor de 3 meses já é considerada uma dor crônica. De forma geral, já interfere na qualidade de vida do paciente, já o incapacita de uma série de funções no trabalho, no esporte. Então, sim, é uma dor crônica. E você sabe que o meu pai tem um problema? Ele já está hoje com 81 anos, mas desde acho que dos 40, que o ombro caía e vinha parar aqui no peito. Nossa. Ele operou, mas às vezes caía. Aí ele tinha que... Ele mesmo pegava e botava no lugar. Isso é comum acontecer? Cara, é comum. Meu pai era brabo. Colocava o negócio... Que ele operou, aí caía de vez em quando. É comum, acontece, né? Isso é comum mesmo? Isso é uma luxação recidivante, glenumeral. E dói muito, né, pra botar. Bastante. Mas quando, no caso, como seu pai, já não doía mais. Ele já tinha... Pegou a prática. Pegou a prática, já. Entendi. Tá vendo, Ana? Não é o recomendado, né? Sim. A gente está passando aqui informação técnica. Isso acontecia em 1980, gente. Mas o doutor acabou de sinalizar aqui para nós que mesmo uma hérnia não há necessidade. E hoje, com todas as tecnologias que tem, ou seja, cada vez mais a tendência é que as cirurgias sejam menos invasivas. Na verdade, justamente não somente ao conhecimento da tecnologia, né, agregada ao tratamento, mas em especial ao conhecimento da prática da reabilitação e do reforço muscular da atividade física de forma geral. Não é somente tecnologia. Volta para a nutrição, volta para a atividade física. Mas mesmo quando tem intervenção cirúrgica, hoje a maioria das cirurgias são tudo por pontinho, né? A maioria elas são minimamente invasivas. Tem mais fazer aquela aquelas atrocidades, elas estão caindo por terra. Doutor Henrique Bella, com certeza no decorrer da sua carreira teve algum momento em que te deixou muito frustrado. Conta rapidamente aqui para nós.
Na verdade, várias são as situações, né? De forma geral, a pandemia, né, ela trouxe uma série de frustrações aí, porque, poxa, muita gente perdeu emprego, muita gente ficou afastada do trabalho e, de forma geral, né, consequências danosas vieram, né, por conta disso, né? Muitos pacientes pioraram de dor por conta de alterações psicológicas, né, oriundas dessa perda de trabalho, perderam familiares, não podemos esquecer que são 600 mil vidas já envolvidas nessas perdas, né? E então, isso tudo gera um quadro de frustração muito grande, né? E então... Você perdeu alguém próximo? Sim, perdi colegas, né? Não diretamente familiares, né? Mas perdi colegas, inclusive colegas de profissão, colegas novos, né? Então, eu fico extremamente sensibilizado com essa situação e fico até hoje, né? Hoje mesmo atendi 2 pacientes que tiveram perdas essa semana, inclusive, apesar do quadro vacinal, né? Então, a gente tem que ter em mente que ainda o perigo existe, não é porque está vacinado, não é porque teve Covid que está isento de qualquer tipo de risco, né? Você é um médico muito humano. Obrigado. Aqui na entrevista, eu estou desse lado, aqui as câmeras estão ali, mas eu consigo ver como você se emociona ao falar. E é tão legítimo, isso é tão bom, porque você ser tratado por um médico assim, assim... Eu sou italiano, leonino, então já tem esse componente emocional envolvido. Eu tenho um filho, leonino, que está na São Poli. os melhores, inclusive. Você tem mais 2 filhos. Quem questiona? Eu tenho 3 filhos. Se eu falar qualquer coisa agora, eu tô numa saia justa. Já vou ter que encarar o meu marido depois de ter dançado aqui sensualmente? Exatamente. Aí depois eu vou falar dos mais... Qual o signo do Rodolfo? Peixes. Peixes. Chorão. Chorão? Ele tem a parte ogro, mas ele chora, você dobra. O que você está me dizendo aqui, Eduardo Lima? Porque aqui a gente fala por mímica, viu, doutor? Mas aí, o que ele falou? Eu ainda não consigo falar a linguagem do surdo. Não, para continuar. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos lá, pessoal, vocês estão gostando? Olha, quanta informação. Temos Alber Al-Haná, um grande psicólogo aqui nos assistindo. Alber, logo você vai estar aqui, hein? Vamos falar um pouquinho mais sobre depressão. E falamos aqui você já, inclusive, se emocionou ao falar, né, das perdas, e quem nunca teve perdas, né, e os sofrimentos, enfim. Mas conta pra gente uma história de sucesso. Também são várias, né? Na verdade, o fato de a gente poder atuar diretamente, né, na melhora de qualidade de vida, como o Luiz bem falou, né, na longevidade dessas situações todas. Eu tenho um paciente que me marcou muito, que é o Márcio, né? O Márcio, ele é corredor, né, dessas ultramaratonas, né? E ele faz uma prova chamada Conrad, que é uma prova lá na África do Sul, são 94 quilômetros, né? E o Márcio, a gente interviu por intermédio de bloqueios, né, na coluna lombar dele, e no dia seguinte ele fez um treino leve de 18 quilômetros, que ele falou que nunca tinha tido uma performance como aquela. E aquilo gerou uma satisfação muito grande. O Márcio voltou a correr e está super feliz. Então, essas histórias, né, de superações, onde a gente pode intermediar de alguma forma, isso aí é extremamente gratificante, né? É nessa hora que você para e pensa que tudo valeu a pena? Mas não tenha dúvida. Depois que eu comecei a me engajar no tratamento de dor, cada vez mais essas experiências são mais comuns e mais gratificantes, né? Atuar no manejo, no tratamento e gerenciamento da dor dos pacientes é algo extremamente gratificante, porque volta a dar esperança às pessoas. Volta a dar esperança, e esse é o grande legado que eu quero deixar para as pessoas, levando esperança, seja através de informação de qualidade, seja através de uma escutativa. E para você, profissional da saúde, pratique a escutativa para com o seu paciente, porque muitas vezes você pode estar salvando uma vida. E é legal esse canal que a gente está fazendo aqui com o podcast, com Me Conta, porque a gente está trazendo muitos médicos, muitas especializações, é isso? E a galera está gostando, entendeu? Então, cada médico passa uma informação e as pessoas... E isso está se tornando realmente um canal de saúde para as pessoas. Isso e eu achei super legal o fato da Ana ser psicóloga, eu não fazia ideia disso, que é muito mais fácil, né, de trocar... Educadora física também. Olha lá. Ela tem várias coisas. Ela é uma mulher completa. Babado. Eu digo que eu sou completa, sabe por quê?
quando perguntam pra mim assim, qual é o que eu fiz melhor na minha vida até hoje? Seus 3 filhos. Meus 3 filhos. Meus 3 filhos. Eu acho que você ainda vai ser pai. Vamos ver. Olha, hein? Quando Calma, eu que a falo, esperança é desde. o pessoal, Eu fui. ele foi. Todo mundo achou que não ia. Contra tudo e todos. Não Contra fala a metade todas que eu te mato. as probabilidades, eu falei pra ele, você vai ser pai, e foi. E foi, olha lá. E um grande amigo meu que eu também falei, você vai ser pai. Ele, como assim, Ana? Eu tenho 55 anos. Aos 60 ele foi pai. Olha só. Enfim, mas quando é o que eu digo. Bom, estamos aqui finalizando o tempo, meio na correria. Eu, doutor Henrique Bella, vai ganhar com muito carinho. Foi uma grande honra ter você aqui. Não é ainda? Segue, Brasil, nós temos 10 minutos. Ah, nós começamos depois. Mil desculpas, pessoal. Olha, até faço a dancinha de novo, viu? Se você quiser. Vamos gravar umas externas, aí a gente põe a banheira lá no meio. Nós já da vamos Paulista. aqui fazer com... Vamos fazer em julho, que tem a parada gay, a gente coloca ali na escada você de biquíni. Pá! Vai ser um sucesso. Vai ser. Aí depois eu vou pra tua casa, né? Não, é parada gay, amor. Ninguém vai olhar. Vai ficar tranquila. Vai ser babado. Ah, pelo menos você tá solta. O doutor também, entendeu? Tava tudo travado aqui, então. Como? Agora vamos lá. A gente entra pra dar uma quebradinha. Olha, a Serine Advocacia dizendo que adorou a live, tá aqui acompanhando. Tá calmo, não tá bravo. Não tá bravo. Olha lá. Né? Uma pergunta. Você conhece Renata Valadão? Não. Doutor Henrique é um excelente profissional, por mais médicos assim. Ah, muito obrigado, Rê. Eu acho que eu lembro, a Rê é uma paciente minha e é uma querida, por sinal. E o que eu puder ajudar, não só ela, mas todos os pacientes, eu estou à disposição. E agora, de novo, uma outra pergunta do Orlando Facioli. Pessoal, quem é atleta e começa a sentir dor, precisa parar o esporte? Não, de forma nenhuma. Na verdade, ninguém precisa parar o esporte. Essa aqui eu acho que é o grande recado, né? Na verdade, a gente precisa procurar orientação, entender o porquê, né, daquela incapacidade, dessa forma tratar e retornar. Eu digo para os pacientes, eu não estou aqui para te tirar do esporte, eu não estou aqui para falar, ó, daqui para frente você vai largar o crossfit para começar a jogar baralho. O meu grande objetivo contigo é fazer, né, te tornar capaz a fazer aquilo que você fazia anteriormente, só que sem dor. Existe algum tipo de adaptação, por exemplo, esportes de alto rendimento que forçam muito o corpo? Sim. Existe um tempo. Ah, sim. De forma geral, os esportes de alta performance e alto rendimento precisam de uma atenção ainda melhor, né? Não só da parte muscular, mas da parte nutricional, até da parte psicológica. Até para eles não ficarem com sequelas, né? Sim, gente, falando de esporte de alto rendimento, dá tempo? Que ela entende. Não, mas você entendeu minha pergunta, né? Porque você tem só entendi como exercícios repetitivos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Há 43 anos atrás, eu só consegui continuar o esporte porque eu fiz acupuntura. Uhum. E fiz acupuntura, a minha mãe tinha um barbeiro que era recém-chegado da... Meu pai tinha um barbeiro que conhecia o cabeleireiro da minha mãe, que era recém-chegado da China. Eles vieram para cá trabalhar. Ele era professor de acupuntura na China. E, lógico, contrariando tudo que falavam na época, que era coisa do demônio, ainda bem que a minha mãe não ouviu, eu consegui muitos anos ter o sucesso que eu tive, porque hoje nós temos muitas coisas, hoje tem um outro, né, arcabouço aí de informações. Eu consegui por causa disso. Nossa. Você acredita na acupuntura enquanto tratamento paliativo? Muito, muito. É justamente o que você falou, é uma alternativa de tratamento super válida. A gente utiliza muito a acupuntura na nossa linha de tratamento e funciona demais. Sou fã incondicional da acupuntura, adoro. Legal. Mas procurem sempre um profissional credenciado, viu, gente? E centralizar no médico. E no médico e tudo certinho, porque, né, tem que ter um acompanhamento. Perfeito. Ninguém pode fazer da cabeça. É como dieta, né? Tem um monte de gente, como eu vou crescer? Aí começa a inventar um monte de dieta maluca. O que serve pra mim, não serve pra você, enfim. Então você precisa sempre ter um profissional pra estar te acompanhando. O tratamento tem que ser totalmente customizado. Posso dar agora
a máscara de presente pro doutor, que eu já Eu dei. quero essa máscara, estou achando linda ela. Você gostou? Achei com lindo. muito carinho para você. Eu te agradeço, Ana. Saiba que nós, tanto eu quanto o Luiz, nós admiramos muito a sua classe profissional. Luiz, deixe uma mensagem antes de colocar a máscara para quem... Hoje eu nem coloquei o óculos, olha, porque a letra tá grande, tá bem grande. Eu queria dizer galera, o Brasil agora ele entrou como até exemplo na vacinação, tá? A grande massa da população, graças a Deus, está se vacinando e a gente está mostrando e provando para o mundo que a vacinação ela é eficaz, sim, ela não dá HIV, tá bom, Brasil? E ela é eficaz porque, por exemplo, a Rússia está com 30% dos vacinados, eles começaram a ter de novo, né? Então vamos nos vacinar, tomar os cuidados, porque tomar vacina não significa que você não vai pegar a doença, e se cuidar com máscara, álcool gel, e tentar não aglomerar para a gente tentar voltar a uma vida normal. Exatamente, muito bom. Gostei. Doutor. A ciência salva vidas, né, Luiz? Não é? Tem que acreditar nela. A ciência salva vidas. Ninguém vai virar jacaré, ninguém vai, enfim. Ficar verde, não vai ficar verde. Ninguém, Brasil. Ninguém vai pegar AIDS. Usa a camisinha que você não pega, obrigado. Não, e se ficar com dor, procura o doutor. Dá uma dorzinha no braço. Eu fiquei 4 dias ruimzinho e depois tô ótimo. Mas tem um monte de, tocando nesse assunto, um monte de dores, né, oriundas do pós-Covid, né, dores articulares e dores... Das sequelas. E você trata dessas dores? Também, a gente Isso aborda... é uma Clínica? Isso. Clínica Bela Vaza, aqui na Avenida Paulista. Que número? 726. Doutor, deixe uma mensagem de 1 minuto para nós e os seus contatos, o seu Insta, enfim, a sua clínica, que eu já estive lá, viu, gente? Preciso confessar. A Ana é paciente nossa e uma paciente muito especial. Bom, de forma geral, eu acho que o grande recado aí é justamente que a gente precisa, em primeiro lugar, ter o carinho e o acolhimento da melhor maneira possível, né? Tratar a dor com todo respeito, né? Porque só quem tem dor, só quem sofre de dor sabe o quanto que a dor, ela incapacita, ela nos desativa de uma série de funções aí no nosso cotidiano. Ela age até no nosso componente psicológico, né? Então, esse tanto de manifestações aí que a gente está tendo, né? Um monte de prejuízos é por conta aí, justamente, inclusive, de a gente não estar tratando de forma adequada. Então, mediante um quadro de dor, né? Procure uma orientação, né? Como a Ana e o Luiz bem falaram, né? Uma especializada. Não deixem de fazer as suas atividades físicas, isso aí é importante, assim como a vacina, a atividade salva vidas. Então a gente tem que estar sempre, né, engajado aí nos programas de reforço muscular, fortalecimento e procurando sempre uma equipe multidisciplinar. Isso aí é fundamental não só para a área da dor crônica, mas todas as áreas hoje dentro do campo da saúde, né? Então eu estou à disposição aí de qualquer um de vocês que quiser procurar a gente, e foi um imenso prazer participar. Estou assim, em êxtase, essa que é a verdade. Que beleza. Ele não sabe ainda, mas nós vamos gravar a minha volta à atividade física, à ginástica artística. Nós vamos mostrar em vídeo, passo a passo, com o doutor Henrique Bello. Eu quero agradecer a vocês, deixar um beijo de boa noite. Estaremos juntos na quarta-feira, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, no Insta, Ana Paula Adami, TikTok, anapaula.adami, Insta me conta.oficial. Vamos encerrando. Uma boa noite, pessoal, e fiquem com Deus.